educar não é uma fácil tarefa. Exige trabalho, consistência e paciência também por parte do cuidador. É ele quem ensina as regras e os limites do convívio social. O castigo, ele é uma forma de limite que são necessários para o desenvolvimento da criança. Entretanto, é bom que ele seja utilizado depois que os adultos já tiverem feito a prevenção das consequências das ações. Mas como assim prevenção? A prevenção, ela é um alerta sobre as possíveis consequências que as crianças vão ter a partir de determinadas ações. Por exemplo, se a criança não dormir no horário combinado, ela pode provavelmente ficar com sono no outro dia, cansada, irritada, estressada. E isso é uma consequência do ato de não dormir bem à noite. E partindo do pressuposto de que o adulto já explicou para ela sobre essa consequência, e se mesmo assim ela não seguiu o combinado, o castigo pode ser uma alternativa. Mas é importante deixar claro que quando nós falamos de castigo, nós não estamos falando de agressão verbal nem física. Nós estamos falando de uma forma de reprimir um comportamento indesejado da criança. Então, essa forma de repressão não é qualquer uma. Para o castigo ser efetivo, ele tem que seguir algumas premissas básicas. Né? O castigo deve ser proporcional, porque toda ação tem uma consequência, com diferentes graus de riscos que podem estar implicados nessa ação. Então, o castigo também deve seguir essa mesma lógica. Por exemplo, se você está no shopping com a criança e ela faz alguma birrinha porque queria um brinquedo, que isso é bem comum de acontecer, você pode aplicar um castigo proporcional, que seria retirar a criança do shopping e vocês irem embora do shopping. Agora, por exemplo, se em outra situação, se a criança, vocês estão nesse shopping e ela sai de perto dos pais, um castigo proporcional a esse ato que implica em mais riscos, seria, por exemplo, vocês não irem mais no shopping durante um período de tempo. O castigo, ele também deve seguir a coerência. A coerência é uma consequência que tenha relação com a ação. Por exemplo, se a criança ela não dormir no horário combinado, não é efetivo, não é eficaz que você impeça ela de ir visitar o amigo, por exemplo. Porque uma coisa não tem a ver com a outra. Agora, um castigo que teria uma coerência seria, no caso, deixar ela, se ela deixou de dormir porque ficou vendo TV até tarde, um castigo coerente seria deixá-la sem TV por um dia, por exemplo. É importante que esse tempo também não seja muito longo para que a criança, para que não perca o sentido da consequência. Para que daqui a pouco a criança nem se lembre mais do motivo, do porquê que ela ficou sem TV. E também é importante que esse castigo não seja tão longo para que você consiga cumpri-lo. O terceiro ponto é a consistência. É importante que você pense bem no castigo antes de aplicá-lo, porque ele deve ser seguido. Então você tem que cumprir com a sua palavra. Além disso, o castigo deve ser o mesmo para cada atitude que a criança tiver. Até porque isso também vai fazendo com que ela já saiba o que espera, né? Se ela fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Então, ela já vai ter essa previsibilidade do castigo também. O castigo deve ser imediato, ou seja, a consequência ela deve ser aplicada imediatamente após a ação indesejada. Porque senão será mais difícil da criança relacionar a consequência à ação. Mas se você estiver muito irritado, peça para que outra pessoa converse com a criança e aplique o castigo. Porque a probabilidade de você exagerar na dose, passar dos limites ou fugir do propósito de educar é muito grande. Como a gente sempre lembra, elogie a criança sempre que ela tiver um comportamento adequado. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E se você tiver Instagram, siga a Psicologia.